Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas a gente vem falando sobre o desenvolvimento dos países, sobre vários índices de desenvolvimento. A gente falou um pouco da evolução dos países em desenvolvimento, falamos um pouco sobre países desenvolvidos, falamos, né, nessas novas nomenclaturas da ONU, do Banco Mundial, que são os chamados países em desenvolvimento, enfim, a gente fez uma abordagem um pouco grande nas últimas aulas sobre o desenvolvimento dos países, tá? Mas essas abordagens que foram explicadas nas últimas aulas, elas se baseiam muito na chamada macroeconomia, ou seja, analisando os países, analisando as diferentes regiões do mundo a partir do ponto de vista da economia, tá? Da macroeconomia, ou seja, de como se relacionam os países economicamente e como a economia mundial ela se relaciona entre si, a própria dependência de países subdesenvolvidos para com os desenvolvidos, os problemas relacionados à pobreza, sempre relacionando essa questão macroeconômica, tá? Nessa aula, a gente vai analisar de um outro ponto de vista o desenvolvimento dos países. A gente vai analisar o chamado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aborda, além das questões econômicas, também questões socioeconômicas associadas aos diferentes países do mundo, tá? Então, é uma abordagem diferente das abordagens que visam apenas a dimensão econômica, mas também apresenta alguns problemas e a gente vai discutir isso ao longo da aula, beleza? Vamos lá. Então, esse chamado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, foi uma medida concebida, foi feita então pela ONU, tá, para avaliar a qualidade de vida da população de uma maneira geral e o desenvolvimento econômico de uma população. Ou seja, aqui então ele está analisando a questão da qualidade de vida também, está analisando também a questão da população especificamente, não necessariamente naquele plano macroeconômico que a gente vinha falando nas últimas aulas, tá? Então aqui a gente precisa analisar questões pormenores, inclusive socioeconômicos, dentro do chamado índice de desenvolvimento humano. É importante dizer, então, que ele leva em consideração aqui muito além das questões econômicas ou do PIB necessariamente de um país ou do PIB per capita daquele país. Ele leva em consideração outras dimensões e dimensões importantes, tá? Então, a partir de 1990, a ONU também fez essa outra classificação que leva em consideração esses outros aspectos aqui da vida das populações do mundo, ou das populações dos diferentes países. Então, o que ele aborda? O que o Índice de Desenvolvimento Humano busca aqui, além das questões econômicas também, que são importantes, obviamente, mas a gente tem que ir para além dessas questões econômicas. Tá? Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU, ele tem três dimensões. Tá? A primeira é que ele vai analisar a vida longa e saudável de uma população. Tá? Para isso, ele vai tentar, por exemplo, buscar alguns índices que são calculados nos diversos países, como, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer. Tá? Então, o indicador que vai mostrar essa chamada vida longa e saudável de uma população de um país vai ser a expectativa de vida, ou seja, qual é a expectativa de vida daquela população naquele momento, ou seja, qual é a perspectiva de quantos anos, em média, aquela população vai viver, tá? Então, cada país vai ter uma expectativa de vida e nascer de acordo então com as características de saúde, de acordo com as características de mortalidade. A gente tem países, por exemplo, que tem uma mortalidade infantil muito grande, isso vai entrar nessa perspectiva aqui da expectativa de vida ao nascer. Tem países em que os sistemas de saúde não são tão eficientes e a população morre um pouco mais cedo, então a média aí dessa mortalidade da população é calculada aqui nesse indicador expectativa de vida ao nascer. Tá? Então, vai utilizar essa expectativa, esse indicador que é o índice de expectativa de vida de uma população, beleza? Que é calculado então a partir das informações de cada país.
Uma outra dimensão do Índice de Desenvolvimento Humano que a gente deve levar em consideração é o conhecimento, tá? Ou seja, o tanto de conhecimento que uma população tem. E para isso ele vai levar para discutir o conhecimento, para calcular esse conhecimento, ele vai levar duas coisas específicas aqui. Tá? Os anos de escolaridade média de uma determinada população do país, ou seja, quantos anos em média cada população ela estuda, então aqueles que têm um tempo de vida maior, de estudo maior, ou tempo de vida menor, enfim, qual seria uma média da escolaridade de uma determinada população. Tá? E além disso, ele vai também analisar aí nessa dimensão do conhecimento, a partir dos indicadores, qual seria uma escolaridade esperada, né? Cada país vai ter uma escolaridade esperada em função do próprio seu sistema de educação, o seu sistema diferenciado de escolaridade. No Brasil, por exemplo, a gente calcula a partir dos anos, né? A educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tá? A próprio ensino superior, mestrado, doutorado, enfim, tá? Dentro dessa média, então, do determinado país, do sistema de ensino de cada país, qual seria uma escolaridade esperada, ou seja, ideal, adequada para a população daquele país. Então, ele vai analisar esses dois indicadores aí na dimensão do conhecimento. Tá? Qual é a escolaridade média da população de determinado país? Qual é a escolaridade esperada dessa população? E isso vai lançar, então, o chamado índice de educação de uma determinada população, de determinados países, ok? E aí a gente vai também, aqui nesse padrão de composição do IDH, a gente vai ter o padrão de vida decente, né? O que vai significar essa dimensão? Quais são os indicadores que vão conseguir medir esse padrão de vida de uma população? É o rendimento nacional bruto per capita, tá? Ou seja, todo o rendimento que foi feito naquele determinado país, dividido então pela sua população, tá? Então, quanto seria um rendimento de renda per capita? Tá? Então, tudo que o rendimento nacional bruto, todo o rendimento que tem daquela população, naquele país, e dividir então pela sua população, tá? Aí talvez seja o calcanhar de Aquiles para medir a questão da qualidade de vida da população, essa questão de dividir toda a renda por por determinada população. Por quê? E eu logo adianto, porque essa questão não entra, por exemplo, a desigualdade, né? Algo que a gente falou, o chamado índice de Gini, que pode calcular a desigualdade de um país. Então, quando a gente calcula o rendimento nacional per capita, né, a gente não está levando que tem muita gente ganhando bastante, tem muita gente com uma parcela muito grande da renda nacional e uma grande parcela da sociedade com uma parcela menor de renda. Tá? Aqui esse índice, esse rendimento nacional bruto per capita, ele apenas verifica tudo que o rendimento que foi produzido naquele país e divide pela sua população. Tá? E aí a gente sabe que muitos países têm uma desigualdade muito grande. Tá? Então, essa talvez seja uma das maiores críticas, inclusive, ao índice de desenvolvimento humano. Tá? Mas em relação às outras perspectivas macroeconômicas que a gente estava falando nas últimas aulas, o índice de desenvolvimento ele vai muito mais além, porque ele está calculando a expectativa de vida, a própria questão da educação, que entra aí como elementos básicos também para o cálculo do IDH. Tá? Enfim, tá? Então, a partir desses índices das dimensões, o índice de expectativa de vida, o índice de educação e o índice de renda per capita, a gente vai conseguir calcular o que a gente chama de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Um dos criadores desse índice de desenvolvimento humano, ele propõe então que essa questão do IDH, ela precisa ser levada com mais ênfase do que necessariamente aquelas questões macroeconômicas, tá? De produção do PIB, produção econômica de determinados países, porque ela vai, nesse caso, o IDH ele vai mostrar de que forma a população está sendo contemplada então por um determinado desenvolvimento, um crescimento econômico, ou o contrário, como a população está sendo afetada por esses graves problemas econômicos mundiais ou graves problemas econômicos
econômicos especificamente de algum país. Então, aqui ele leva a questão da pobreza em outros aspectos, tá? Ele é um economista indiano, tá? Professor de Harvard, ele diz o seguinte, que a pobreza ela deve ser vista como uma privação de capacidades básicas, tá? Em vez de meramente como baixo nível de renda. Ou seja, a pobreza ela precisa analisar aqui questões de como a população está tendo acesso a determinados serviços, né? Como a população tem questões de saúde ou de educação, e não necessariamente apenas a renda, como é colocada por outros índices, né? Ou a renda necessariamente daquele país. Tá? Então, outras dimensões precisam ser colocadas. Então, é por isso que a ONU e um grupo de economistas da ONU coloca esse índice de desenvolvimento humano como um índice importante para medir então a qualidade de vida da população, tá? Ou seja, verificar o desenvolvimento da população desses diversos países. Vamos analisar aqui alguns aspectos desse desenvolvimento humano de forma mundial, na verdade, na qualidade dos países, né, de que forma eles estão sendo distribuídos, então, no espaço mundial e como analisado essas estatísticas do Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem, por exemplo, um mapa que apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano também nesse ano de 2014 e apresenta um pouco dessa distribuição do IDH no mundo. Tá? Então, alguns países vão se destacar aqui como países de desenvolvimento humano muito elevado, como, por exemplo, alguns países aqui da América do Norte, como os Estados Unidos, como o Canadá. Alguns países da Europa apresentam índices de desenvolvimento humano também bastante elevados, tá? Principalmente os países aqui do norte aqui da Europa, mas outros países apresentam com índice de desenvolvimento humano bastante elevado. Tá? Aqui no hemisfério sul, a gente tem a Argentina, a gente tem o Chile, a gente tem a Austrália, mas a maior parte vocês podem verificar que estão no hemisfério norte. A maior parte deles são aqueles países que a gente catalogou nas últimas aulas como países desenvolvidos, tá? Ou seja, países que têm um desenvolvimento econômico bastante elevado, que ao longo da sua história também teve a sua revolução industrial sendo desenvolvida nos séculos 18, 19, tá? Alguns aqui não apresentam esses índices maiores, mas a maior parte desses países com elevado índice de desenvolvimento humano, elevado IDH, são países que são considerados pelas outras perspectivas que a gente viu nas últimas aulas como países desenvolvidos. Tá? A gente tem países de desenvolvimento humano médio, né? Elevado, perdão, aqui, como por exemplo o Brasil, como por exemplo a Rússia, como por exemplo a China, alguns países aqui também da Europa considerados como desenvolvimento econômico elevado. Tá? Alguém pode estar me perguntando, mas professor, o Brasil é considerado um país de desenvolvimento humano elevado? Pois é, então a partir daquelas dimensões que eu expliquei ainda há pouco, o Brasil vai ser considerado um país de desenvolvimento humano elevado. E aí eu vou logo falar para vocês que é isso, porque a gente considera principalmente a questão econômica do Brasil. Vamos lembrar que o Brasil, em termos de economia, é uma economia bastante forte, tá? E aí, mesmo apresentando índices ruins em termos educacionais ou em termos de saúde, por exemplo, expectativa de vida. Apesar de que nas últimas décadas a gente tem uma melhoria na qualidade de vida e também no aumento do número de anos estudados pela população brasileira. O próprio analfabetismo no Brasil foi diminuído nas últimas décadas, as questões de saúde também têm melhorado. Então, em função desses melhores índices, e principalmente das questões econômicas do Brasil, o Brasil se apresenta aqui como um IDH elevado. Tá? E aqui a gente tem também alguns outros países com IDH médio, principalmente esses países com IDH médio, a gente tem aqui alguns países também na Europa, na Ásia, na própria América, e os países com IDH baixo, tá? Principalmente aqui na África subsaariana, alguns países aqui também
na Ásia, aqui na Ásia Pacífico, a gente tem alguns países que apresentam índices de desenvolvimento humano baixos. Tá? Então, é dessa forma, mais ou menos, que está sendo distribuído então, esse índice de desenvolvimento humano no mundo. Tá? Há aqueles países com índice de desenvolvimento muito elevado, são aqueles considerados principalmente os desenvolvidos, que apresentam uma qualidade de vida muito grande para a sua população e, além disso, tem uma economia bastante forte. Tá? E índices muito bons em termos educacionais e também em termos de saúde. Tá? Aqueles elevados, como o Brasil se encaixa aqui, o médio e o baixo também desenvolvimento humano. Tá? É dessa forma que então é calculado, dessa forma que é caracterizado, perdão, o índice de desenvolvimento humano no mundo. Tá bom? E aí vamos ver então como são as questões dos números, né? Como é calculado e de que forma é distribuído os números, por exemplo, do IDH. Aqui a gente tem então uma tabela também com dados de 2014 mostrando alguns indicadores, quais são os indicadores de determinados países. Alguns países foram selecionados aqui para essa tabela para mostrar alguns indicadores relativos a esse IDH. E como ele é apresentado, como esse número é apresentado, tá bom? Primeiro que o IDH, então esse índice de desenvolvimento humano, ele se dá numa escala de 0 a 1. Como assim de 0 a 1? Tá? Aqueles países que estão com números mais próximos do 1 são aqueles países que têm um desenvolvimento humano bastante elevado. Tá? Aqueles que apresentam um índice de desenvolvimento mais próximo do 0, como por exemplo aqui embaixo, a República Democrática do Congo, são aqueles que apresentam um desenvolvimento humano muito baixo. Tá? Obviamente não existe aquele país que tem um índice de desenvolvimento humano 1. Tá? Ou seja, seria o paraíso, né? E não tem também os países que apresentam um índice de desenvolvimento humano 0, porque aqui a gente vai ter também índices, vão ter números aqui para demonstrar algum tipo de desenvolvimento, seja ele econômico, né, ou do tipo social aqui desses países, tá? Mas a gente precisa entender isso, tá? O IDH, o grupo de países está no número entre o 0 e o 1. Tá? Aqueles que estão mais próximos do 1, tá? Como por exemplo a Noruega, que eu apontei para vocês aqui no começo, ele tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Tá? E aqueles mais baixos aqui, tá? Que apresentam um desenvolvimento humano muito baixo, estão mais próximos então do 0. Tá? Então fica nessa escala de 0 a 1 para determinar o IDH. Veja aqui que Noruega, por exemplo, tem um índice de desenvolvimento de 0,944. A Alemanha, um país também que se destaca com o IDH aqui, é o sexto melhor IDH do mundo. Tá? Ele apresenta, por exemplo, um IDH de 0,916. Enquanto que os países aqui abaixo, como por exemplo a República Democrática do Congo, país lá da África subsaariana, ele tem um IDH de 0,433, um IDH muito baixo em relação a esses países desenvolvidos aqui do desenvolvimento humano muito elevado, tá bom? E aí, como eu falei para vocês no começo da aula, ó, a gente tem aqui a expectativa de vida ao nascer, a gente tem a escolaridade média, calculada aqui também pela escolaridade esperada de cada país, tá? E o rendimento nacional bruto per capita, ou seja, o rendimento nacional também dividido pela sua população aqui, tá? Obviamente que o dólar PPC que a gente já falou aqui, o dólar é a unidade monetária de referência, portanto, tá? Vejam só, vamos analisar um pouco essa tabela. A gente tem aqui a Noruega com o IDH, o melhor IDH do mundo em 2014. A Noruega apresenta uma expectativa de vida ao nascer de 81 anos, tá? Então, ao nascer lá o norueguês, ele tem uma expectativa de viver 81 anos, quase 82 anos, tá? E obviamente isso é calculado, como eu falei para vocês, pelo índice de mortalidade, o índice de mortalidade infantil, tá? Então, uma média de vida da população
da Noruega, por exemplo, é acima de 80 anos. A escolaridade ali na Noruega, né, a escolaridade média da Noruega é de 12 anos, né, quase 13 anos. E a escolaridade esperada seria então em torno de 17 anos de estudos. Tá? E o rendimento nacional bruto per capita, ou seja, a média do rendimento da população da Noruega é 64 mil dólares, quase 65 mil dólares a renda média da população então da Noruega. Ah, professor, então todo mundo na Noruega recebe 64? Não necessariamente, tá? É a média então do rendimento a partir do rendimento nacional bruto daquele país, tá? A Noruega ela apresenta também uma desigualdade, mas uma desigualdade bem menor relacionada a muitos outros países que a gente encontra aqui nessa tabela, tá bom? Então, eles têm um índice de desigualdade, por exemplo, muito baixo, ok? A Alemanha, que também é um país selecionado aqui nessa tabela, tem uma média de vida de 80 anos, tá? Tem uma escolaridade de 13 anos, né? A escolaridade esperada lá na Alemanha é de mais ou menos 16 anos e meio. E um rendimento nacional, uma média de rendimento nacional da população, então, de 43 mil dólares também. Olha só a diferença em relação aos outros países. Então, esses países têm uma média de rendimento salarial muito grande, tá? De rendimento nacional bruto, perdão, tá? Não necessariamente a questão salarial, mas toda a renda que é produzida naquele país dividido pelo número da sua população. E aqui, esses dois que eu falei são exemplos de desenvolvimento humano muito elevado. Tá? A gente também tem aqui nesse mesmo grupo o próprio Estados Unidos, a Coreia do Sul. Olha só a Coreia do Sul, que a gente já tratou em algumas aulas, que para alguns organismos ela é tratada como um país emergente, para outros ela é tratada como um país desenvolvido. Tá? E a Coreia do Sul, aqui em termos de desenvolvimento humano, ela apresenta índices altos, então colocando ela como um país de desenvolvimento humano muito elevado, aqui na 17ª posição do IDH. Tá? A gente tem que falar um pouco, a Coreia do Sul ela apresenta alguns índices importantes aqui em termos de expectativa de vida, de escolaridade, da próprio rendimento per capita, mas ela ainda tem graves problemas. É um país, por exemplo, que tem grandes desigualdades sociais. Tá? É só a gente ver um filme que ficou famoso então esse ano em função do Oscar, que ganhou o Oscar lá, que é o filme Parasita. Ele mostra bastante então aquela desigualdade entre populações dentro da Coreia do Sul, por exemplo. Tá? Quem não assistiu, assista o filme que vai entender ou vai verificar um pouco então dessa realidade diversa que tem, por exemplo, na Coreia do Sul. Então a gente vai ter lá problemas econômicos da sua população, problemas sociais graves, e ao mesmo tempo uma população enriquecida pelo desenvolvimento econômico das últimas décadas da Coreia do Sul. Tá? Mas aqui dentro do IDH, ela vai ser caracterizada como um índice de desenvolvimento humano muito elevado, olha só. Tá? Então, aqui começam um pouco as críticas em relação ao desenvolvimento humano. Alguns países a gente consegue caracterizar muito fácil como um país de IDH alto, tá? Como a Alemanha, como a Noruega, que eu falei, o próprio Estados Unidos, o próprio Japão, tá? Mas outros eles são colocados aqui como desenvolvimento humano elevado, mas tem graves problemas sociais. E aí eu posso colocar a Coreia do Sul, posso falar da Arábia Saudita, por exemplo, que é um país do Oriente Médio, grande produtor de petróleo, em que o rendimento nacional bruto está muito baseado, por exemplo, nessa questão do petróleo. Tá? E então apresenta uma elevada rendimento nacional da população, médio da população, mas apresenta graves desigualdades também. Olha só aqui, que eu estou acabando de falar. A Arábia Saudita, então, o rendimento nacional bruto per capita ela é de 52 mil dólares da sua população. Mas há ali um índice de desigualdade muito grande naquele país. Tá? Então, essa questão da renda per capita ela elevou então o IDH da Arábia Saudita. Tá? Olha a própria Argentina, nossos vizinhos aqui. Tá? Eles são apresentados também como um país de desenvolvimento humano muito elevado.
tá? A Argentina, tá? Mesmo tendo um rendimento nacional aqui não tão elevado quanto esses outros países que a gente apresentou, tá? A Argentina também, ela tem aqui uma média de escolaridade de quase 10 anos, a média de escolaridade esperada seria de 17, 18 anos, tá? Mas ela tem uma expectativa de vida importante aqui, ó, de mais ou menos 76 anos, tá? Então isso tem a ver com questões também de saúde, saneamento da sua população, tá? Então, acima de 0,800 aqui, a gente tem os países de desenvolvimento humano muito elevado e a Argentina está caracterizada aqui como um país de desenvolvimento humano muito elevado, Arábia Saudita, Coreia do Sul, por exemplo, tá? Então aí a gente consegue encaixar algumas críticas então a essa ideia de desenvolvimento humano, que apesar de não utilizar tanto essa questão da macroeconomia, mas aqui ele também está levando, está colocando também, está apresentando também problemas, né? Ó, aqui os países de desenvolvimento humano muito elevado, a gente tem a Rússia, a gente tem a Romênia, por exemplo, aqui que a gente já falou em outro momento, eram dois países que eram caracterizados até a década de 90 eram países de economia socialista, tá? Que apresentavam índices de vida, índices de escolaridade também bastante altos. É só a gente ver aqui, ó, na Rússia, por exemplo, a escolaridade média da sua população, os anos de estudos é de média 12 anos, né? E a escolaridade esperada lá na Rússia seria de mais ou menos 14 anos, tá vendo? Então apresenta índices aqui bastante elevados de média de escolaridade. A Romênia também apresenta índices interessantes aqui de escolaridade média, tá? Apesar de que o seu rendimento bruto desses dois países não é tão grande, por exemplo, tá? Aqui a gente tem desenvolvimento humano elevado, o Brasil, o México, tá? Então países considerados países emergentes, tá? Pela ONU também, e que apresentam índice de desenvolvimento que para esse tipo de classificação, ele apresenta um desenvolvimento humano elevado, tá? Mas o Brasil, por exemplo, ele tem uma expectativa de vida que aumentou muito nas últimas décadas, também de 74 anos, tá? Mais ou menos. A gente tem uma população, ó, uma escolaridade média da nossa população de 7,7 anos, sendo que a esperada seria 15 anos, 15,2. Então a gente está aí na metade do caminho para o que seria o ideal, o esperado da média da educação da população brasileira. O nosso rendimento aqui fica mais ou menos entre 15 mil dólares pela população. Dá até vontade de rir, né? Porque aqui a gente tem uma desigualdade social muito elevada, uma população rica muito pequena, tá? Uma população que tem a maior parte, uma população pequena, que é a população mais rica, tem tem uma parte do rendimento nacional muito grande, tá? Enquanto uma grande parte da sua população tem pouco do rendimento nacional. Então aqui, ó, a desigualdade social ela é muito grande e aqui aparentemente, se calculando esse rendimento nacional pela sua população, o Brasil teria um rendimento interessante, tá? Mas aqui a gente apresenta índice de desigualdade muito grande. O México que está aqui nessa lista também, tá? A China também está colocada aqui como desenvolvimento humano elevado, beleza? E aí a gente tem os países de desenvolvimento médio, a África do Sul, a Índia, tá? Depois ver uma verificada lá no seu conteúdo do livro em casa, tá? Dá uma olhada no desenvolvimento médio. Mas eu queria destacar aqui o desenvolvimento humano baixo, tá? Vamos começar aqui por baixo mesmo, ó. A República Democrática do Congo, que tem aqui um desenvolvimento humano muito baixo, tá? De 0,433. Aqueles de desenvolvimento humano baixo estão abaixo aqui de 0,500, tá? Abaixo de 0,600, perdão, tá? Então abaixo disso é considerado então desenvolvimento humano baixo. Aqui a gente tem alguns exemplos, a própria Nigéria, o Haiti, o Sudão do Sul, mas olha a República Democrática do Congo aqui, gente, tá? Ela tem uma expectativa de vida nascer a população do Congo de 58 anos apenas, a média da expectativa de vida naquele país. A média aqui da escolaridade
escolaridade média da sua população é de 6 anos apenas, tá? Sendo que a esperada era quase 10 aqui. Tá? E o rendimento nacional bruto dessa sua população é de 680 dólares. Tá? Ou seja, muito abaixo do que a gente estava tratando aqui daqueles outros países desenvolvidos. Beleza? O Haiti, eu queria destacar o Haiti também, que é um país na América que a gente já falou aqui, que está na classificação da ONU como um país menos desenvolvido, né? Aquele país que está dentro daquela classificação, o único país na América que está dentro dessa classificação de menos desenvolvido, o Haiti, tá? Que passou por graves problemas políticos, inclusive econômicos, até tragédias naturais, tá? Então ele tem, por exemplo, uma expectativa de vida nascer, o haitiano, de 62 anos aqui. A escolaridade média da população do Haiti é de 5 anos, sendo que o esperado seria 8,7 anos. Tá? A própria rendimento nacional bruto aqui desse país também é muito abaixo daqueles dos países de desenvolvimento muito elevado, tá? E aí, se a gente destacar que esses países aqui de desenvolvimento humano muito baixo, eles também apresentam graves desigualdades, isso fica mais terrível ainda, tá? Esses problemas ficam mais evidentes ainda, tá? Se naqueles ali que eu estava falando, de desenvolvimento humano elevado, como Brasil e México, tá? Eles tem graves problemas de desigualdade, graves problemas sociais no nosso país, aqui nesses países em desenvolvimento. Se a gente analisar, então, esses de desenvolvimento humano baixo, inclusive em termos de desigualdade social, essas questões se agravam mais ainda. Tá? Os problemas sociais se agravam mais ainda. Então, se a gente destacar o Congo, o Haiti, a própria Nigéria, Sudão do Sul e muitos países da África subsaariana como um todo, muitos países da Ásia e do Pacífico, que estão caracterizados como desenvolvimento humano baixo, essas questões da política, essas questões de também desigualdade social agravam muito mais esses problemas. Tá? Mas, de forma geral, é isso que o desenvolvimento humano, é dessa forma que o desenvolvimento humano ele é caracterizado, apresentando índices, né, tanto de expectativa de vida, como de escolaridade média e rendimento nacional bruto per capita da sua população. Tá? Melhorando, então, aquela perspectiva que analisa apenas a questão econômica, o macroeconômico dos países. Aqui é levado a outras categorias, categorias sociais, mas talvez não seja o suficiente para a gente medir essa questão da pobreza ou esses problemas da população mundial como um todo. Beleza? Então, fica aqui uma importância do índice de desenvolvimento humano, mas também a gente precisa apresentar as críticas a esse índice. Ok? Até a próxima.